Olá, pessoal do Dominantes Online, aqui é a Luciana Naar. Estamos falando sobre a classificação dos seres vivos. Nessa videoaula eu vou falar sobre o reino animal, mais especificamente sobre moluscos. Então vamos às características gerais do filo Molusca. Do latim moles, que significa mole. Então são animais de corpo mole. Geralmente protegidos por uma concha calcária, exatamente pela maleabilidade do corpo, então você precisa é necessário algo para proteção, então existe essa concha calcária. O corpo desses animais ele é dividido em cabeça, massa visceral e pé, uma novidade que a gente não tinha visto ainda nos grupos anteriores. Vivem em quase todos os ambientes, então, normalmente, dulcícolas, marinhos ou terrestres, a gente pode encontrar representantes do filo Molusca. E a maioria de vida livre. O filo, ele possui 150 mil espécies descritas, ou seja, é o segundo maior, só perde para os artrópodes, que é o primeiro. São triblásticos, celomados e têm assimetria bilateral. Sistema circulatório nesses animais volta um pouco na escala evolutiva e torna-se aberto, né? A gente já visto as minhocas, que tem o sistema circulatório fechado, e aí isso seria, do ponto de vista evolutivo, legal, mas no filo Molusca a gente faz um retrocesso, dá um passo atrás e volta para um sistema circulatório aberto, com exceção de alguns cefalópodes. A organização corporal básica é dividida em 3 partes, então a gente já falei para vocês que é a cabeça, o pé e o saco, ou a massa visceral, o manto, né? Na cabeça concentram-se os órgãos dos sentidos, que incluem 2 pares de tentáculos, tentáculozinhos aqui, um deles com olhos, boca, com a língua raspadora, que a gente vai chamar de rádula, vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, que é exclusiva de moluscos. Então você tem na cabeça os tentáculos, você tem o orifício respiratório, sem a boca com a rádula, você tem tentáculos sem os olhos, formando a cabeça, você tem a borda do manto, você tem ânus, pé e a concha que envolve o manto ou a massa visceral nesses animais. Então o pé é uma massa musculosa cuja função varia de acordo com os grupos, considerados servindo para andar, escavar, fixar em objetos submersos. E a massa visceral, que fica acima do pé, há uma bolsa que abriga os órgãos internos, que são as vísceras, né? E aí a massa visceral ela vai ser revestida por uma dobra da epiderme dorsal, que a gente vai chamar de manto, né? Além do revestimento, o manto responde pela produção da concha calcária. Não tem em todos os animais, mas a maioria dos moluscos. No sistema nervoso, ele é centralizado e ganglionar, ok? Então, olha que legal, centralizado e ganglionar, tem vários pares de gânglios ligados entre si por cordões nervosos ventrais, sendo o gânglio cerebral desses animais, o que fica na cabeça, né, o mais desenvolvido. Nos moluscos gastrópodes, a gente tem 4 pares de gânglios nervosos com funções distintas e todos interligados por conectivos. Já nos moluscos cefalópodes, vocês vão ver, né? Gastrópodes são os que têm os pés na região ventral, aqui, na região gástrica. Cefalópodes são os que têm os pés na cabeça. Esses animais, eles têm maior desenvolvimento, então os gânglios nervosos eles vão se agrupar em um cérebro protegido por uma cápsula. E aí a capacidade de associação, aprendizado e retenção de dados de memória vai ser melhor nesses animais. Eles vão possuir um enorme gânglio, denominado estrelado, e fibras nervosas gigantes que permitem a condução mais rápida do impulso nervoso. Com relação ao sistema digestório, é um sistema digestório completo, com boca e ânus, então isso não volta na escala evolutiva, né? E a digestão também é intra ou extracelular. Existem os animais filtradores, que são os bivalves, né? A gente vai ver ostras, mexilhões. E entre o estômago e o intestino, há o chamado estilete cristalino, que é o que produz as enzimas digestivas. Ainda nesse estômago, o alimento ele também recebe enzimas secretadas pelas glândulas digestivas da região chamada hepatopâncreas, né? Que é a região que fica ali, fígado e pâncreas.
A absorção vai ser feita na parede do estômago e do intestino, então já começa a ser muito parecida com dos animais vertebrados, né? E os moluscos não filtradores, que são os gastrópodes e cefalópodes, vão apresentar a tal da rádula na faringe, né? Que é aquela língua. Então, a rádula é uma espécie de língua denteada que contém pequenos dentes quitinosos e podem ser colocados para fora da boca para ralar e fragmentar o alimento antes de passar para o estômago. Então, aqui só mostrando para vocês mais ou menos um esquema com o estilete cristalino lá no estômago, né? Olha o coração, olha o rim. Então, ele já tem bastantes órgãos desenvolvidos, tá? Aparece estômago, o pé, olha o gânglio nervoso aqui, as gônadas, o intestino, né? As brânquias, que eu ainda não falei, mas é a principal forma de respiração dos aquáticos. E aqui, ó, só mostrando para vocês a rádula em si, né, de um desses animais, como é que ela é realmente, falando. Com relação ao sistema sensorial, apresenta então aqueles tentáculos que eu mostrei para vocês anteriormente, e lá contém células táteis e quimiorreceptoras. Os olhos, eles podem ser em câmaras ou vesículas com cristalino funcionando como lente e retina sensorial para a percepção de estímulos luminosos. Eles já conseguem enxergar alguma coisa. É novo. Nos moluscos cefalópodes, os olhos são muito desenvolvidos, tá? São semelhantes a dos vertebrados com córnea, íris, cristalino, retina, sendo capazes de formar imagens. Temos também o estatocisto, que serve para equilíbrio nesses animais. Nos moluscos cefalópodes, os estatocistos, eles informam ao animal não só sobre a posição do seu corpo em relação à força gravitacional, mas também sobre mudanças de posição. Então, é um órgão interessante, né? Uma estrutura interessante, principalmente para fuga. Sistema circulatório. São os primeiros animais da escala evolutiva a apresentar um sistema circulatório, né? Então, a gente tem coração, um átrio, dois ventrículos, um átrio um ou dois átrios, na verdade, e um ventrículo, tá? Então, tem 3 câmaras. Os vasos sanguíneos e sangue também estão presentes. E a gente tem como pigmento a hemocianina, né? Não é a hemoglobina ainda como a gente. A circulação, como eu disse, volta um pouquinho, tá? Ela é aberta ou lacunar, exceto nos cefalópodes, porque ela é fechada. Com relação ao sistema respiratório, a gente tem as brânquias, tá? Que são estruturas apropriadas para animais aquáticos, e pulmões, tá? Primórdios de pulmões, na verdade, para os animais terrestres. Eles correspondem a uma área, na verdade, do epitélio, da cavidade do manto, densamente irrigada, onde vão ocorrer as trocas gasosas. Então, ali a gente chama de primórdio, pulmão, mas ainda não é propriamente um pulmão. Com relação ao sistema excretor, a gente tem os metanefrídeos, parecido com o que a gente já viu nos anelídeos, é um túbulo com 2 aberturas. Então, a gente tem uma abertura ciliada no celoma, chamada nefróstoma, que filtra o líquido celomático, que a gente também já tinha visto no anelídeo. Uma abertura na cavidade do manto, que se comunica com a superfície externa do corpo do animal, chamada de nefredióporo. Então, a gente também já tinha visto isso, já tinha aparecido isso no filo dos anelídeos. Com relação à classificação, o desenvolvimento de cada uma das partes corporais varia muito nos diferentes grupos de moluscos. Então, olha só, a presença e a forma da concha, bem como o desenvolvimento relativo da cabeça, pé e massa visceral, vão caracterizar as diferenças nas classes deste filo. Então, a gente tem os bivalves, os gastrópodes e os cefalópodes. Principalmente, tá? As 3 que mais caem em prova. Com relação à classe bivalva, a gente tem todos aquáticos, dulcícolas ou marinhos, apresentam o corpo achatado lateralmente e abrigado por uma concha formada por 2 válvulas, né? A
cabeça, ela não é desenvolvida nesses animais, então aquela história de cabeça, pé, manto, nos bivalves é um pouco diferente. E algumas espécies vão possuir órgãos sensoriais na borda do manto, tá? Muitas espécies vão apresentar um pé musculoso e achatado, usado para escavar a areia aonde vivem. E eles podem viver fixados, enterrados, e poucos são capazes de se locomover, abrindo e fechando as válvulas rapidamente. Como exemplo desse grupo, as ostras e os mexilhões. A classe gastrópode são os únicos moluscos que vivem em ambiente terrestre. Então, eles sim ganharam o ambiente terrestre, tá? Além das espécies ducícolas e marinhas. A maioria possui concha espiralada, então essa concha em forma de espiral aqui é típica dos gastrópodes, né? Mas existem indivíduos que não a possuem, como as lesmas. A cabeça é bem desenvolvida, então a gente consegue ver bem uma cabeça, né? Apresentando nitidamente, olha lá, os tentáculos sensoriais, os 2 pares de tentáculos sensoriais. O pé também é bem desenvolvido e atua na locomoção. Uma glândula próxima à boca vai secretar um muco sobre o qual o pé desliza, deixando um rastro de muco por onde ele vai passando. Exemplos dessa classe: caracóis, caramujos, lesmas. Cefalópodes, a nossa terceira mais cobrada, mais vista em prova. Reúne os moluscos mais especializados e todos os seus representantes estão restritos ao ambiente marinho. Alguns têm concha interna, como é o caso das lulas, chamadas pena, e outros a concha externa, como os náuticos. E ainda temos os que não apresentam concha, como o polvo. A cabeça ela vai ser bem desenvolvida, assim como órgãos do sentido, com destaque para os olhos, comparáveis ao de vertebrados. Ligados à cabeça vai existir braços e tentáculos fortes, né? Providos de ventosas, olha as ventosinhas dele aqui, que são utilizados para captura de presas e para sua defesa. Apresentam também o pé modificado, né, e transformado nos tentáculos e em uma estrutura denominada funil ou sifão, por onde o animal, na verdade, ele vai eliminar jatos, né, de água usados na sua locomoção. Então, a gente chama isso de jato propulsão. E também tinta usada para fugas em situação de perseguição, para confundir, na verdade, né, o predador. Essas 3 que eu mostrei para vocês, né, os bivalves, cefalópodes e gastrópodes, são as 3 mais conhecidas, as 3 que mais apresentam biodiversidade. A gente ainda tem outras classes, né, que não são tão cobradas, mas que a gente tem que falar, a gente tem que citar que elas existem e saber pelo menos a diferença, a característica delas. Então, a gente tem a classe da aplacófora, né, cujos exemplos são solenogastros. São moluscos de corpo vermiforme, então ainda parecem um pouco com os anelídeos, que vivem em ambiente marinho. O manto secreta espículas calcárias e o pé é bem reduzido. Algumas espécies vivem no fundo arenoso, enquanto outras vivem sobre colônias de quinidários. Temos também os monoplacóforas, cujo o gênero, né, Neoplina é o mais famoso, apresenta uma única concha simétrica, a qual varia na forma desde uma placa achatada em forma de escudo até um curto cone. Possui pé rastejador achatado. Temos também a classe poliplacófora, que são os quítons, possuem concha composta por 8 placas, cobrindo a superfície dorsal do corpo e o pé rastejador muito desenvolvido, vivem nos costões rochosos de ambientes marinhos. E, por último, a classe escafópoda, que são os dentálios, né? Eles possuem concha alongada, com forma semelhante de um dente de elefante, vivem enterrados na areia em ambientes marinhos, realizam apenas respiração cutânea. Mas essas 4 últimas classes que eu falei para vocês, elas não têm uma importância do ponto de vista ecológico e médico, então elas são pouco cobradas. Com relação à reprodução do filo molusca,
Eles são os bivalves, na verdade, a maioria dioico, então tem sexos separados. No caso dos gastrópodes é o contrário, a maioria monóica, tem o mesmo sexo no indivíduo, né? Os cefalópodos são todos dioicos, então lula, polvo, né? Todos sexos separados. E a fecundação nesses animais é cruzada, pode ser interna ou externa e é sempre direta. O desenvolvimento é externo, direto ou indireto. A larva contribui para a dispersão de espécies cuja locomoção é muito limitada. Então, se eu sou uma espécie que me locomovo pouco, então eu vou passar para o estágio larval. Com relação à importância econômica, os moluscos são muito apreciados na culinária. Um grande número de pratos são preparados utilizando-se polvos, lulas, mexilhões, escargot e outros, né? Chegam a ser pratos até caros. Os cefalópodes, eles produzem uma tinta escura que fica armazenada numa bolsa localizada na massa visceral. Então, em situações de perigo, como eu disse a vocês, essa tinta ela é lançada para fora através de uma região chamada funil, formando uma nuvem que confunde o perseguidor. Então, essa tinta ela também pode ser usada na culinária e na fabricação do nanquim, né? Que são aquelas tintas utilizadas antigamente para compor os tinteiros e as canetas de tinta, né? Além da utilização na alimentação humana, certos bivalves também produzem pérolas que têm um valor comercial. Na verdade, a pérola ela é um sistema de defesa, né, da ostra, do mexilhão. Quando entra algum material, alguma partícula dentro dessa ostra, normalmente partículas de areia, né, ela começa a formar um envoltório nessa areia, e aí esse envoltório, esse material que ela vai produzindo para isolar esse fragmento, forma a pérola. E a importância medicinal. Bom, a mordida de um pequeno polvo de anéis azuis, o chamado Apalocaena maculosa, que é um polvo que vive em águas rasas, então é muito comum, né, você encontrar banhistas e tal nessas regiões, principalmente no Indo-Pacífico, já provocou a morte de diversas pessoas pela ação de um poderoso veneno secretado nas suas glândulas salivares. Então, é um molusco que merece, sim, uma importância médica e de estudo, a nível de estudo, para a gente evitar, né, esses acidentes. Os polvos, galera, embora a gente veja em filmes, né, eles muito um instinto selvagem, mas na verdade eles são criaturas tímidas, com um grande instinto de cuidado com a prole, com os filhos, né? Então eles não são agressivos, mas se defendem se provocados, principalmente quando está na época de reprodução ou quando as fêmeas estão cuidando dos ovos. Então aí eles passam a ter sim um caráter agressivo, inclusive com os próprios tentáculos, né? Ou então com essas substâncias tóxicas que algumas espécies têm. Galera, esse foi o Filo Molusca. Obrigada pela atenção e continuando, reino animal, na escala evolutiva, a gente ainda tem para conversar artrópodes, equinodermos e todos os vertebrados. Tá legal? Antes dessa videoaula, a gente comentou sobre os poríferos, quinidários, plateumintos, nemateumintos e agora anelídeos e agora moluscos. Então é interessante que a gente siga essa ordem escalonada para entender a evolução dos animais. Até a próxima videoaula, galera!